Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu parceiro de estudos. Eu tô aqui me situando que eu tô com o aparelho da minha esposa para poder gravar esses dias agora. Esses dias não, esses momentos aqui, né? Pessoal, vamos dar continuidade no ECA e eu vou pedir para vocês uma atenção especial, tá? Ao ECA, esses últimos dias também, porque o ECA ela é das leis que a gente tem que estudar a mais intensa e podemos dizer assim também um pouco a mais complexa, até podemos usar esse termo, pelo fato de ter muita coisa que é abrangente aqui no ECA, né? De educação, de adoção, de direitos, sabe, de proteção, porque o ECA é visado por proteção até mesmo quando se trata de atos infracionais, né? Também há uma proteção sobre as medidas socioeducativas, né? Tem bastante coisa aqui que a gente vai ter que destrinchar no ECA, tá bom? Vou pegar os principais pontos para vocês, mas é muito necessário que vocês também leiam aí em casa e anotem, como sempre. Nossa, parece que é só eu pegar o vídeo para fazer, começa a dar alergia, começa a dar, sabe? É aquela coisa assim. Parece que sempre aparece alguma coisa, né? Vamos dar continuidade aí na seção 2 da guarda. Artigo 33, pessoal. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Ou seja, a guarda ela dá plenos poderes, como se fosse um exemplo, como se fosse uma adoção, tá? A guarda, às vezes é guarda provisória, às vezes é uma guarda ali em definitivo, não quer dizer que seja uma adoção, tá bom? O que vai mudar vai ser o prazo decretado pela autoridade judiciária, tá? E ela dá plenos poderes, inclusive de se opor a qualquer um, se opor até contra os próprios pais, os próprios genitores da criança, ou seja, ela que está na responsabilidade, é ela que está mantendo a criança, entendeu? Por falta dos pais. Falta não quero dizer que os pais morreram, não, falta eu quero dizer por negligência às vezes. Então ela tem direito de se opor a qualquer um, inclusive até os genitores da criança. Vamos até o parágrafo 3º do artigo 33. A guarda confere à criança e ao adolescente condição de dependente para todos os fins. É como eu estou falando, se a pessoa que tem a guarda, ela tá mantendo aquela criança durante o período que durar aquela guarda, tá? Independente do tempo, configura uma condição de dependente daquela pessoa para todos os fins, tá bom? Inclusive, quando a gente fala aqui para todos os fins, quer dizer dependência total, inclusive se aquela pessoa morrer e o adotante não, o detentor da guarda morrer, tá? Falecer, a criança tem direito provisionais, né? De pensão, essas coisas assim, porque estava sob guarda daquela pessoa, tá bom? Todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, inclusive previdenciários, salvo expressa fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, quando a medida for aplicada em preparação para a adoção. O deferimento da guarda da criança e adolescente a terceiros não impede o exercício dos direitos de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos que serão objeto de regulamentação. Ou seja, se o juiz determinar que os pais eles podem, têm condições de visitar o filho, a filha, lá, a criança que está sob guarda de terceiro, pode.
Mas para o juiz determinar que pode, tem a equipe, né, interdisciplinar que vai estar acompanhando ali todo aquele processo. Se a equipe disser que pode, o juiz assina embaixo e diz que pode. E isso o juiz pode decretar também que a pessoa que está com a guarda, ela só cuide daquela criança. E determinar que os pais daquela criança venham prover o alimento necessário para aquela criança. Tá bom? Isso a parte da guarda, da tutela, da adoção é bem complexa de certo ponto, mas é de fácil entendimento, tá? Se a gente se concentrar, a gente consegue pegar os pontos específicos dela, tá certo? Deixa eu ver. Vamos lá no parágrafo 1º do artigo 34. A inclusão da criança e do adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Ou seja, tem programas de acolhimento familiar. Como eu já expliquei várias vezes, a minha mãe e minha irmã, elas cuidam de um garoto, né? Que ele é irmão mais novo de uma cunhada nossa, que os pais morreram já, né? E não tem condição da família cuidar. Infelizmente, eles eram 3 irmãos pequenininhos e cada um teve que ser assim tecnicamente separados, não para longe, estão próximos. Cada um está numa família, mas todos no mesmo bairro ali, entendeu? Mas só que não dá para uma família só cuidar dos 3. Então a gente dividiu os conhecidos ali, pegou cada um tá cuidando de uma criança e aí estão provendo, né? Provendo os direitos daquela criança de estudo, alimentação e tal, manutenção. E isso é sempre prioridade que uma criança esteja no seio de uma família, tá? Em detrimento a uma instituição, tá bom? Isso é melhor para o desenvolvimento daquela criança. Ele está no seio de uma família do que está numa instituição. Isso o juiz dá prioridade para isso, tá bom? Vamos virar aqui. Da tutela, na subseção 3. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Tutela ela é diferente de adoção. Adoção você pode adotar até com 18 anos já completo. Já a tutela só vai ser deferida por uma pessoa que tem até 18 anos incompleto. Tá? No parágrafo único, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Implica necessariamente o dever de guarda. Ela é um passo, né, um passo anterior à decretação aí da suspensão ou da perda do poder familiar e dá plenos poderes de guarda ao tutor, né, ao tutor, no caso, que ele passa a ser o responsável por aquele adotando ali, né, por a pessoa que está sendo, pelo tutelando. A gente tem que se adaptar a essa linguagem. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único. A gente vai ver sobre esse tutor nomeado, sempre vai exigir que seja vantajoso para a criança, tá? Para o tutelando. Desde que, se esse tutor é nomeado, ele for melhor opção para a criança, tudo bem. Se não for a melhor opção, vai sempre ser, sempre vai buscar uma outra opção para aquela criança, sempre que a gente vai visar. Prestar atenção que a lei vai visar sempre o cuidado, a prioridade, tá? O bem-estar da criança. Deixa eu pegar aqui um trecho. Deixa eu ver. Se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando, tá vendo? Tem que haver uma vantagem para a criança ou para o adolescente e que não existe outra pessoa com melhores condições para assumi-la, tá? Então na tutela tem esses requisitos, tem essas coisinhas aí. No artigo 39, a adoção da criança e do adolescente reger-se-á, né? A gente já vai falar sobre adoção na subseção 4. Artigo 39. A adoção da criança e do adolescente reger-se-á
segundo o disposto desta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Anote isso, porque a banca pode querer jogar isso para você como uma pegadinha, tá? É uma medida excepcional, ou seja, por que excepcional? Porque a gente não toma uma decisão de vamos deixar essa criança, botar ela para adoção e pronto. Não, é sempre observado se já extinguiram, se já acabou todos os recursos antes que seja colocada aquela criança para adoção em família substituta. A gente sempre vai observar se não há um membro da família extensa, tá, para poder adotar aquela criança antes de colocar ela numa família substituta. Tem que ser esgotado todos os meios, tá, anteriores à adoção para que possa então chegar a esse fim. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos, como eu falei, da manutenção da criança ou do adolescente, a família natural ou extensa, ou seja, foi tentado de tudo para aquela criança ser mantida ainda na sua família natural, ou seja, entre os pais e irmãos, e também feito de tudo para manter ela no laço afetivo da família extensa. Não havendo êxito, então aquela criança vai ser colocada para adoção, sempre visando o melhor para aquela criança. Ó, não dá, essa família é meio doida, não tem jeito, vamos ter que colocar essa criança em outra família para que ela tenha a oportunidade de ter um crescimento saudável, tá? No parágrafo 2º, é vedada a adoção por procuração. Isso a gente não precisa nem fazer esforço para decorar, né? Você não pode adotar uma pessoa por meio de uma procuração. Ó, tá aqui meu procurador, ele vai lá e vai adotar por mim essa criança. Não, é você. Se você quer adotar uma criança, você tem que ir lá mostrar a sua cara. Não dá para fazer por procuração. Em caso de conflito, no parágrafo 3º, entre direitos interesses, entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive dos seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Quando houver conflitos de interesses, interesse da criança ou do adolescente que está sendo adotado, ou dos seus pais, ou de qualquer outra pessoa, sempre vai prevalecer o interesse das crianças e do adolescente que estão sendo ali postos à adoção. Deixa eu ver. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Ou seja, lembra que para tutela ele tem que ter 18 anos incompletos, como eu havia dito antes, e para adoção ele tem que ter no máximo 18 anos. Né? Já não fala do incompleto, então só presta atenção nessa parte, completo, incompleto, 18 anos apenas, entendeu? Salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes, ou seja, ele tem que ter 18 anos, até 18 anos, tá? Se ele for uma pessoa, se quem for adotar ele for uma pessoa estranha, entendeu? Só tá com aquela criança ou com aquele adolescente no período de convivência, que é o que a gente vai falar mais para frente. Porém, se esse adotando ele já completou 18 anos, porém ele já havia um relacionamento com uma pessoa que já tinha a guarda dele, tá? Como essa criança que minha mãe cuida, de repente quando tiver com 18 anos, a minha mãe vai falar assim, eu quero adotar ele. Ele tem 18 anos, porém ele já passou de 18 anos, né, no caso, ele já passou de 18 anos, já tem 18 e meio, já tem 19, já tem 20, já tem 25, sei lá. A minha mãe pode adotá-lo. Por quê? Porque já há uma convivência. A minha mãe vamos dizer, ela já detinha uma guarda, a tutela daquela criança. Deu para entender? Se for uma pessoa estranha àquela criança, aquele adolescente, ele tem que ter 18 anos no máximo na data da adoção. Beleza? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, chama para poder a gente esclarecer, tá bom? Tem um pessoal que tem chamado bastante, não assim, mesma pessoa, né? Mas tem pessoas que têm chamado para poder vir tirar dúvidas e a gente tem tentado esclarecer o máximo possível. Então, tem dúvidas, não morre com a dúvida. Chega e conversa. Estamos aí nos últimos dias aí, tá?
menos de 20 dias para a prova de vocês, então é necessário que vocês não durmam com dúvidas, beleza? A adoção atribui condição de filho. Então presta atenção nisso. Não existe filho adotivo, tá bom? Não existe filho adotivo. Ah, aquele ali é meu filho adotivo. Não, é filho e ponto. Porque a lei já diz que a adoção, ela atribui condição de filho ao adotado, tá? Com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Mas vamos dizer, no critério de adoção, eu vou jogar aqui para frente, que a gente vai pular depois e eu já vou passar para vocês. Quando uma criança, um adolescente é adotado, o registro dele com outra família, com os pais biológicos, é desligado, não existe mais. É elaborado toda uma documentação nova e ele é tido como filho, tá bom? Eu vou falar para você, minha mãe, ela é filha adotiva. Minha mãe é filha adotiva. Na certidão da minha mãe não consta o nome dos pais biológicos dela, consta o nome dos pais adotivos dela, vamos dizer assim, dos pais adotivos, que não existe esse termo pais adotivos, são pais e ponto. Eu só estou querendo esclarecer para vocês, tá? Ou seja, é feito um novo registro, tá bom? É inclusive optativo, posso dizer assim, mudar o pré-nome, que é o primeiro nome. Ou seja, meu nome é Alex. Se eu fosse adotado, poderia ser mudado o meu nome, entendeu? Claro que seria necessário uma oitiva daquele adotando, se ele aceita o novo nome ou não. Tá? Os novos pais podem optar por querer mudar o nome dele e ele vai ser ouvido para saber, ó, você aceita essa mudança de seu nome ou você não aceita. Se ele não aceitar, então vai ter que ser respeitado, tá bom? Porque a lei protege, beleza? Então é bom você saber disso, que a adoção ela exclui todo vínculo anterior com a família natural, tá bom? Família natural, família extensa, então é feito todo um novo registro e ele é tido como filho e ponto, não é filho adotivo, tá bom? Vamos jogar aqui no artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, tá? Se a banca jogar para você com a idade mínima para adotar, você já sabe que é no mínimo 18 anos, independente do estado civil. Ó. Não podem adotar ascendentes e os irmãos do adotando. Por quê? Porque se os irmãos e os ascendentes daquela criança ou do adolescente querem adotá-lo, por que não se manifestaram à época quando o Poder Judiciário, o Ministério Público estavam buscando família natural ou extensa? Alguma coisa tem, ou eles não queriam, ou então o Ministério Público detectou através daqueles profissionais que acompanhavam a criança que aquela família não gerava um ambiente saudável para a criança e para o adolescente. Por isso, eles não podem adotar nem os ascendentes, nem avós ou outros familiares e nem irmãos, beleza? Até porque eles são a primeira opção. E se eles não puderam, não foram habilitados para tal, então eles não vão poder adotar. No parágrafo 2º, para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados. Então a gente viu aqui no 42 que a pessoa pode adotar com 18 anos, independente do seu estado civil. Beleza. Mas se ela for adotar em conjunto com outra pessoa, é necessário que ela seja casado, tá? E aqui embaixo vai dizer que ela pode adotar se ela foi divorciada. Se ela for divorciada, ela quer adotar junto com o ex-marido ou com a ex-mulher. Por quê? Porque eles já tiveram um laço afetivo, entendeu? Porque aqui vai exigir apenas que eles tenham um comum acordo quanto à divisão da guarda, quanto ao tempo que a criança vai ficar com um ou com outro, entendeu? Aí fala, pô, mas não diz que tem que ser casado? Sim, se a pessoa for adotar junto, ela tem que ter um relacionamento, no mínimo união estável, declarada, tá? Por que abre essa brecha para quem é divorciado? Porque eles já tiveram um laço, entendeu? E eu acredito que ninguém vai querer adotar uma criança junto com um ex se eles não tiverem um bom relacionamento interpessoal entre si, não é verdade? Então, se há um bom relacionamento entre eles,
não há um relacionamento de discórdia, de divisão, e há um comum acordo da guarda daquela criança, eles podem sim adotar, que vocês vão ver isso no parágrafo 4º do artigo 42. Já aqui no parágrafo 6º, a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer. Então, vamos dizer assim, está no processo de adoção, uma pessoa está querendo adotar uma criança e nesse processo o adotante, que é a pessoa que quer adotar, ele veio a falecer. O que vai acontecer? Vai ser deferido de imediato, tá? Na data que aquela pessoa faleceu, porque ela já estava em processo. E aí não se pode negar o direito daquela criança aos benefícios que aquela adoção traria para a sua vida. Entenderam? Então, se ela já estava em processo de adoção e aquela pessoa morreu, a criança ela vai constituir como dependente daquela pessoa. Vai ser finalizado então o processo de adoção e deferido. Deferido quer dizer permitido, quer dizer legal, legalizado, beleza? Então a criança vai poder então usufruir daqueles direitos que ela teria se a pessoa tivesse viva, como filho, tá bom? Artigo 43, a adoção será deferida quando representar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos, sempre visando a vantagem para a criança ou para o adolescente que está sendo adotado, e não pode ser motivos de interesses, tem que haver um motivo legítimo, tá? Eu quero adotar essa criança porque quero cuidar dela. Não estou visando nada, não estou visando benefício para mim, estou visando benefícios para ela. Isso são motivos legítimos para decretar, para deferir uma adoção. Tá? Artigo 45. A adoção de dependente. A adoção depende do consentimento dos pais e representante legal do adotando. Sim, ela depende do consentimento, desde que os pais sejam reconhecidos, tá? Se os pais foram reconhecidos, a adoção depende do consentimento dos pais. Não dá para você tirar a criança à força, a menos que aquilo seja, vamos dizer assim, que o convívio com os pais biológicos traga risco à vida daquela criança. Não tem jeito. Aí eles vão acabar sendo, vamos dizer assim, vão perder o poder familiar por uma situação que, sabe, que para proteger aquela criança, como aqui no Guarujá, há 2, 3 dias aí, uma mãe matou a própria filha a pauladas. Eu acredito que isso aí no Brasil inteiro deve ter rodado nos jornais, né? Então, essa criança poderia sim ter sido legitimamente retirada da guarda da mãe ou dos pais, não sei se tem pai, mas para protegê-la, a criança. Eu acredito que houve falha no sistema, tá? Para deixar chegar a esse ponto. Mas isso aí já são assuntos para outros tricôs, beleza? Vamos ver aqui. Parágrafo 2º do artigo 45. Em se tratando de adotante maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Ou seja, acho que a gente já chegou a comentar um tempo atrás, que se for para adotar um adolescente, uma criança maior de 12 anos de idade, é necessário que ele também concorde com isso. Necessário ter o consentimento dele. Você não pode adotar um adolescente contra a vontade dele, tá? Porque ele já tem raciocínio, já tem juízo ali, tecnicamente falando, para entender o que está acontecendo. Então ele tem direito de optar se ele aceita ou não ser adotado por aquela família, tá? A adoção será precedida de estágio de convivência da criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. Aqui diz o prazo máximo de 90 dias, porém esse prazo ele pode ser prorrogado, tá, por igual período. Então, antes do processo de adoção ser finalizado, de ser definido, há um processo, você tem que entender que há um processo de um período de convivência.
entendeu? Porque não dá simplesmente, eu quero adotar essa criança e ponto, vou levar, acabou, tá certo? Não, não é um carro, não é um móvel, tá? Que você compra e só se der problema você vai lá e devolve na Casas Bahia, não é isso. É preciso que haja um período de convivência e aqui no máximo 90 dias, tá bom? Isso vai mudar de se a adoção for fora do país. Então, esse prazo aqui é para adotantes e adotando dentro do país, dentro do Brasil, tá? Então, é preciso passar por esse estágio de convivência. Findando esse estágio de convivência, deu tudo certinho, tá tudo tranquilo, então segue, toca o barco, beleza? O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob guarda ou tutela. Isso aqui eu não preciso nem explicar. Por quê? Porque, como eu falei, minha mãe cuida da criança, ela vem esse exemplo de novo. O Anderson está sendo lembrado todo tempo. Tá lá a criança e a minha mãe resolveu adotar um menino. Pô, ele já tem um período de convivência, acho que já vai fazer dois anos, eu acredito, uma coisa assim, que está com a minha mãe e com a minha irmã. Então é dispensado esse período de convivência porque ele já tem um laço afetivo com elas, beleza? Então esse período de convivência ele é dispensado. Deixa eu ver o estágio de convivência. A simples guarda não autoriza por si só, né, não dispensa a realização do estágio de convivência. Por que a simples guarda? Mas, pô, não já convive? Sim, mas isso aí vai depender do tempo, pessoal, do tempo. O tempo é o maior fator de tudo. Eu tenho a guarda de uma criança hoje, aí semana que vem eu desejo adotar essa criança. A simples guarda não vai me garantir o direito de adotar aquela criança. É preciso que haja o tempo necessário para que haja um vínculo entre mim e a criança, para que haja um estágio de convivência. Então não é simples fato de ter guarda, você já está na prioridade para adotar. Não, você tem a guarda, beleza. Você terá prioridade para adotar se aquele período da guarda for superior, igual ou superior ao período de convivência exigido em lei. Tá bom? Parágrafo 20. O prazo máximo estabelecido nesse caput poderá ser prorrogado por igual período, como eu havia falado. No parágrafo 30, em caso de adoção por pessoa ou casal residente em domicílio fora do país, o estágio de convivência será no mínimo 30 dias e no máximo 45. Lembra, pessoal, anota toda essa situação de prazo. Anota todos esses prazos, prorrogação, tá bom? Prorrogável por no máximo igual período, uma única vez. Ou seja, para quem reside no Brasil, é no mínimo 30 dias e no máximo 45. Me perdoem. Volta. Para quem reside no Brasil, é um período de 90 dias prorrogável por mais 90. Tá bom? E para quem é do exterior, o período é no mínimo 30 dias e no máximo 45, prorrogável uma única vez por igual período. Beleza? E tem um detalhe nisso tudo. Quem é adotante de fora do país, esse período de convivência não pode ser lá fora. Esse período de convivência tem que ser em solo nacional, tem que ser aqui no Brasil, tá bom? Passou o período de convivência, foi deferido a adoção, aí sim você pode tirar a criança do país. Mas não, se for antes desse período, tem que ser aqui no Brasil, em solo nacional e, mais um adendo, de preferência na comarca de residência daquela criança ou daquele adolescente, ou seja, onde ele já está acostumado a conviver. Se ele é daqui do Guarujá, daqui de Santos, tem que ser aqui, não pode ser lá para o interior, por exemplo, tá bom? Tem que ser aqui, certo? Onde ele já há uma convivência dele, onde ele já há um costume dele. Deixa eu ver, eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar. Eu vou tomar uma água e a gente continua aqui no parágrafo 50, tá? Falando ainda, acho que do estágio de convivência. Não, esse aqui eu já passei para vocês sobre o estágio de convivência na comarca de residência da criança. Deixa eu ver. Vamos continuar do artigo 47, então, aqui do ECA, beleza? Até já, pessoal.